Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornalismo em Pauta, aqui no Grupo Séries de Comunicação, Séries AM 1440, na Positiva FM 90.9 e também na página do YouTube do Grupo Séries nesta manhã de domingo. Obrigado pela sua audiência. Jornalismo em Pauta, sempre com a presença da Stara Evolução Constante. Sou Felipe Keller, ao meu lado está aqui Antônio Sadi Ribas, Jéssica Gomes e Thalita Trenepol, e na técnica, na operação de áudio, Odair Antônio Leif. Muito obrigado a todos pela sua audiência nesta manhã de domingo, e a gente vai trazer aqui os fatos da semana que repercutiu ao longo desses últimos dias, e nesse roteiro aí de pautas e fatos, a gente começa com as notícias internacionais, depois a gente vai fazer aqui uma análise, uma conversa sobre assuntos nacionais de destaque, muito ainda sobre a repercussão aí do primeiro turno nas eleições, nas capitais brasileiras, e também a realidade mais próxima da gente aqui na região, no estado e também em Não Me Toque. Sejam todos muito bem-vindos, e a gente começa hoje falando de um assunto que repercutiu bastante ao longo da semana, que foi o furacão Milton, um furacão que chegou à escala 5, chegou a ter uma diminuição de nível 4, ventos aí com mais de 250 km por hora. Isso chamou muito a atenção, porque realmente as pessoas tiveram que sair das suas casas antes da ventania chegar até o continente, ali na região da Flórida, nos Estados Unidos. Que ventania! Bom dia, Felipe, bom dia aos colegas aqui do Grupo Séries de Comunicação e a vocês que também acompanham através do nosso canal no YouTube e das emissoras que integram o Grupo Séries. Felipe, me chamou muito a atenção, conversava inclusive fora dos estúdios, inclusive no Misturadão, conversei com a Jéssica também ao longo dessa semana, o quanto isso acabou impactando, né? Até porque é para ser um dos maiores furacões da história, no tamanho de estrutura dele, na sua categoria e também no patamar de destruição que ele é para acarretar. E a gente pôde acompanhar pelas imagens, por vídeos, pela equipe da imprensa local da Flórida, o quanto é triste tu ver as pessoas se preparando, fechando as suas janelas com uma estrutura metálica, prendendo as suas casas com uma estrutura como se fosse aquelas de circo, né, em que tu prende como se fosse não sei explicar, mas como se fosse um prego assim no chão, para tentar evitar, Felipe, que as casas sejam levadas pela ventania. Então, olhar essas imagens, acompanhar esses vídeos, realmente acaba deixando o coração da gente angustiado, porque é uma situação que não se tem como evitar, né, Felipe? É algo que ainda não se tem a possibilidade do ser humano, né, evitar com que isso aconteça, evitar os destroços que vão vir a partir desse furacão. Claro que hoje em dia, com a tecnologia, com, né, essa parte toda meteorológica atualizado, com ferramentas, se tem a possibilidade hoje de ter a previsibilidade, em tal dia, em princípio, é para o furacão atingir a terra, então você tem tantos dias para você, né, desocupar aquela cidade, então ver aquelas cidades fantasmas, as pessoas desesperadas por gasolina, em muitos lugares que se faltava gasolina, ver as pessoas desesperadas por alimentos nos mercados. É uma situação que, graças a Deus, aqui no Brasil a gente não tem, mas é muito triste ter que acompanhar isso e ver que muitas cidades vão ser atingidas por conta desse furacão Milton, que era para perder o seu tamanho, a sua dimensão, né, a sua categoria, mas no fim das contas se manteve, eu acho que no nível 5, né, Felipe? Bom dia, Thalita. Bom dia, Felipe, Jéssica, amigos ouvintes do Grupo Séries de Comunicação. Ele começou com a categoria 5, viu, Thalita? Ele baixou para a categoria 1. E até a última quinta-feira eram 9 mortes. Ele ocasionou 9 mortes, mesmo nessa categoria 1. Ele foi, você disse bem, Thalita, anunciado como o cataclisma mais grave em se tratando de furacões dos últimos 100 anos nos Estados Unidos, mas ele perdeu bastante quando tocou o solo, perdeu bastante a força dele quando tocou o solo, chegando na categoria 2 e agora baixou para 1. O
os estragos mesmo que ele ocasionou nos Estados Unidos, essas 9 mortes, foi na categoria de 2-1. Essa foi a informação que foi passada, que ocasionou então todos esses problemas. E é uma situação que os americanos já vêm convivendo há um bom tempo. Você também salientou que nós aqui não temos esses problemas, pelo menos de furacões, a não serem algumas situações aqui em Santa Catarina e em parte aqui do estado também, mas nós temos outros problemas. Nós temos problemas com enchentes, como tivemos aqui, tivemos muitos problemas de secura, né, com incêndios e por vezes com alagamento. Então o clima realmente está mudando, está se alterando e a precaução ela é muito bem-vinda nesse momento. Inclusive aqui no estado, depois desse episódio de enchentes, nós inauguramos ali em Montenegro um equipamento que eu não recordo o nome agora, que vai ajudar que a Defesa Civil do Estado alerte a população para que tome essas medidas preventivas que você falou aí. Eu acho que o ponto-chave dessa situação e que a gente pode tomar como exemplo é essa previsibilidade, né? Hoje, os Estados Unidos, a região da Flórida, estão muito mais preparados para essas situações climáticas, né? No sentido de ter a previsibilidade, né? De ter um local para receber essas pessoas, ter essa estrutura, porque a gente não pode controlar o clima, mas controlar os seus danos ou diminuir eles, né? No patamar que a gente pode. Eu acho que esse é um papel muito importante também, e é isso que o Brasil precisa começar a se conscientizar, não deixar as situações acontecerem para depois buscar os remendos daquela situação, e sim estar preparado para que quando aconteça, torcer para que não aconteça, mas se acontecer, estar preparado. Muito bom dia, então, Thalita, Sadi, Felipe, aos ouvintes, aos nossos internautas também. É como a Thalita falou, eles se prepararam para isso, eles já sabiam que isso ia acontecer, ou se não ia acontecer, eles já estariam preparados. Inclusive, a gente viu várias fotos que estádios de futebol já estavam com as macas, com camas assim no gramado, nas arquibancadas também, todas já preparadas para receber esse tanto de gente que estaria fugindo, então, das suas casas, deixando todos os seus bens materiais em casa e indo a lugares como este, estádio de futebol, outros lugares aí que iam abrigar milhares de pessoas, né? A gente tem informações também que esse é o terceiro furacão a atingir a Flórida neste ano, deixando mais de 3 milhões de pessoas sem energia no estado. Rajadas de vento de 160 km por hora foram registradas aí perto de Tampa, que é a cidade lá, o estado, então, que a gente teve esse Milton aí um pouco mais forte. Comparando aqui com o fato das enchentes no estado, a gente não teve sistema de evacuação caso chovesse muito, como aconteceu aqui no mês de maio, no estado do Rio Grande do Sul, né? Mas se sabia que ia chover bastante, né? Mas não houve nenhuma ação, né, de realmente as pessoas saírem de locais que pudesse ter elevação e risco à vida das pessoas na região ali do Vale do Taquari. Até porque, poxa, choveu ali quase 200 milímetros em um dia, né? Mas, Felipe, qualquer sistema meteorológico já aponta lá a quantidade de chuva, né? Mas, Felipe, até hoje o estado não sabe exatamente o que agravou a situação. Se foi esse número expressivo de chuva ou se foi, claro, isso sim também, mas principalmente se esse número excessivo de chuva que já teve em outras oportunidades, mas o Rio Guaíba que está assoreado, ou seja, ele está com bastante areia e o nível dele diminuiu bastante, o nível de captação de água, por assim dizer, porque o IBAMA no estado proibiu, por exemplo, a dragagem e a exploração de areia no Rio Guaíba. E isso fez com que o rio, né, ficasse assoreado. E essa situação ocasionou que a água, então, ao invés de ficar retida no Guaíba, não, ela saiu e aí ocasionou todo esse problema. Mas o estado, efetivamente, ainda não sabe exatamente o que aconteceu, como que nós tivemos todos esses problemas com enchentes aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve problema de enchente em setembro, né? E depois, final de abril, início de maio, que foi pior ainda. Então,
São duas situações muito próximas que aconteceram aqui no estado. Mas se tiver chuva de novo como choveu em maio, eu acho que a gente tem que estar um pouco mais preparado, né? O que a gente tem hoje é publicações em redes sociais, divulgação em grupos de WhatsApp, com mensagens de autoridades falando, olha, vai chover bastante, então procurem ajuda em determinados locais e deixem os contatos, tudo mais, caso a população precise. Mas, claro, a gente não tem, até porque acho que a última grande enchente havia sido em 41, ali em Porto Alegre, outros alagamentos no interior do estado, mas nada comparado a setembro de 2023 e ainda pior em maio de 2024. Mas que a gente tenha uma estrutura melhor de previsibilidade para não ter tantas perdas de vidas como aconteceu em maio aqui no estado. Enfim, são situações que a gente acaba levando nesta primeira parte aqui do programa. Outro fato que chama bastante atenção é o conflito militar lá no Oriente Médio, ainda prossegue, né? Hamas, Hezbollah, Israel, é uma situação bastante complexa. Até tem um documentário de 2 horas e pouco, até mais, ali pode assistir no YouTube. Já fica aquela dica, sei que a Thalita vai trazer a dica de filme daqui a pouco, tá, ia ser essa? Tá, então deixa depois. Então... Felipe, não traga ansiedade para as pessoas que estão, já traga a dica. Mas vendo aquele documentário que a Thalita vai comentar mais ao final do programa, eu vou dizer, não, agora a tua dica, eu vou deixar a tua dica, claro, não vou, mas é um documentário que ali dá para perceber, viu, Sadi, Jéssica e Thalita, que lá a situação é a seguinte, os grupos terroristas querem o extermínio de um povo, né? Então não tem jeito, ou um lado elimina o grupo mais radical, o grupo Hezbollah ou o Hamas, ou enfraquece o Irã para não financiar esses grupos, ou esses grupos destroem Israel. Não tem acordo de paz, não tem acordo de Estado da Palestina tendo grupo terrorista, esquece, né? Então, e isso está determinado. Depois de 7 de outubro de 2023, acordo de paz não vai existir no Oriente Médio até um dos lados literalmente enfraquecer e terminar literalmente com um dos lados. Esse é o fato do Oriente Médio, não tem o que fazer. Né? Então, infelizmente, é esse ponto que chegamos. Felipe, a gente de longe aqui acompanha esses acontecimentos lá nessa região de Gaza, em Israel, e não chega a um denominador comum, até porque é uma guerra histórica, é um conflito histórico, envolve religião, envolve o passado do povo israelense, a perseguição que ocorreu desde 1945 e que até hoje não se tem, e a Palestina também, que é outro povo que viveu muito tempo em conflito, vive em conflito, mas como você disse nessa linha que você falou, Felipe, nos passa a impressão de que o primeiro-ministro israelense, o Netanyahu, ele chegou à conclusão de que enquanto ele não aniquilar, como já aniquilou, me parece pelo menos, com o Hamas, agora o Hezbollah, e o terceiro na lista para mim é o Irã, ou pelo menos os líderes do Irã, a liderança radical do Irã, ele não vai cessar essa guerra. E tem ele, para fazer isso, o auxílio dos Estados Unidos. O meu temor como cidadão, e que se interessa muito por essas questões aí, Felipe, porque Israel tem o apoio dos Estados Unidos nesse tempo todo. Desde 1945, os Estados Unidos teve uma participação decisiva na formação do Estado de Israel e a defesa do povo israelense. E o chamado eixo do mal, que é composto por Irã, parte diz que a China também compõe esse eixo. E nesse momento, principalmente, o governo do presidente Putin, governo russo do presidente Putin, é que podem ocasionar um conflito maior. Eu não estou me referindo aqui à Coreia do Norte, que também é outra potência ditatorial,
e nem a Venezuela aqui na América do Sul, porque Coreia do Norte não tem força militar. Dizem que tem, mas para mim, até onde eu acompanhei, é muito mais blefe do que efetivamente poder bélico que tem a Coreia do Norte. Mas esses três, Irã, a Rússia e possivelmente a China, são países que numa guerra poderiam estar ajudando o Hezbollah, o Irã, essa área de conflito que ocorre agora lá no Oriente Médio, em que Israel está atacando, esqueci o nome agora. Irã está atacando Tel Aviv e Jerusalém. Jerusalém, mas o nome do país lá, eu me esqueci. É Irã? É? Irã? Líbano? Não, esse que onde está o Hezbollah lá. É Líbano. O Líbano, exatamente, o Líbano. Esses grupos aí que o Israel está atacando e tentando liquidar com o Hezbollah no Líbano, parece-me ponto-chave e de decisão já tomada pelo primeiro-ministro de Israel. Ele tem viés negativo do próprio povo de Israel, porque o povo de Israel está sofrendo com bombardeios e numa guerra, né? Por mais que você vença uma guerra, você sai perdendo. Então esse é o problema e o povo de Israel não gostaria de estar. Mas eu penso que também não deixaram muita alternativa para Israel e principalmente para o primeiro-ministro Netanyahu nessa questão aí. Vocês já perceberam que os países que têm conflito com democracia, quando invadem outro país, os países democráticos não reagem da mesma forma, porque esses países mais ditatoriais têm armas nucleares? Então você vê que daqui a pouco a China invade Taiwan, daqui a pouco o Irã começa a bombardear de novo Israel, daqui a pouco a Rússia começa novamente mais ofensivas na Ucrânia. Então daqui a pouco tem aquela situação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. E aí a gente fica mais o Ocidente apenas municiando países vizinhos que têm conflito direto, mas tipo, esses países eles vão ganhando terreno aos poucos, né? Com a ameaça, olha, se vocês nos atacar da maneira que nós atacamos os países que nós invadimos, nós vamos reagir com armas nucleares. E aí fica aquela dicotomia, né? Dos países que prezam pela liberdade, pela democracia, e pelos direitos humanos, né? Em todas as concepções, ficam mais parados, algemados em tomar uma decisão mais eficaz, né? Mais ativa, militarmente falando, né? Mas o fato é que a gente está numa tensão muito grande, o mundo todo está nessa tensão. Imagina então aquele povo, o Brasil já trouxe mais de 2.000 pessoas, no total de 3.000, né, que vive no Líbano. E aí o governo brasileiro está fazendo esse esforço. Não imaginava que tinha tanto brasileiro no Líbano. Pois são 3.000 pessoas, né? Ainda na quinta-feira, o terceiro voo da Força Aérea Brasileira traz mais de 217 pessoas do Líbano. Então, cada vez está indo mais gente vindo para cá. O Brasil está levando equipamentos, está levando mantimentos, está levando remédio para o povo que está sofrendo com a guerra e está trazendo, então, esse povo do Líbano, são brasileiros que, afinal de contas, eles estão vindo para cá horrorizados que estão com esse conflito. Muito bem, seguimos com o Jornalismo em Pauta, agora com as pautas nacionais aqui do Brasil. Nós tivemos eleição municipal, fazer uma análise aqui, conversar um pouco com os colegas e também você que está nos assistindo e ouvindo nesta manhã de domingo, para a gente conversar um pouco sobre o cenário aí, pós-primeiro turno. Dá para ver que o PT e o PSDB perderam muita força em todo o país, cresceu ali o PL, o MDB variou um pouco de acordo com a região aqui do país. Um jovem da capital paulista que se vincula a ser de direita, né, acabou sendo mais votado como vereador em São Paulo, por exemplo. E fica aí uma análise, uma percepção desse cenário político. Pablo Marçal não foi para o segundo turno, né? Então é isso que chama atenção, né, Felipe? Como que a gente teve a maioria, né, dos políticos eleitos no viés, né, como direitista. Exato. E a gente tem no comando do Brasil
um presidente que tem um viés esquerdista. Eu me questiono bastante em relação a isso, porque a gente teve muitas lideranças jovens que representam isso e que foram eleitas como prefeitas de muitas cidades. Né? O São Paulo teve vereadores, Rio de Janeiro também, e a gente pode perceber essa discrepância nesses dois cenários. Claro que a política municipal, a eleição municipal tem outra conotação na comparada nacional, mas chama atenção realmente isso, Thalita, porque desde a eleição passada, desde que foi finalizada a eleição para a presidência da República, ficou-se essa dúvida, e agora ela nos dá essa resposta aí, nos dá esse viés, né? Destoando melhor dizendo, com essa situação que o país vive, com um governo que realmente foi suscitado por boa parte da população. Então, realmente a gente vai ter que entender, né, essa situação toda, e o cidadão mais leigo, mesmo aquele atento, está com dificuldade de compreensão. E uma coisa que chama atenção também é que, principalmente no cenário de São Paulo, né, a gente pôde ver uma situação em que, por mais, né, que se trouxe verdades através do Pablo Marçal, esse viés que ele resolveu, né, pegar para atuar nos debates acabou sendo extremamente negativo. Ele comentou que, a gente falou isso no Jornalismo em Pauta também, que ele teve essa postura para poder ganhar as redes sociais, para poder ter o seu engajamento, mas isso também foi mal visto por muitos paulistas, né? Mas ele conseguiu o objetivo dele. Mas... O único pecado que ele cometeu, para mim, Thalita, sinceramente, foi o fato de ele apresentar um laudo falso. E esse erro crasso que ele cometeu, ele não precisava ter pago, ele não precisava ter sofrido. Eu acho que ele, com toda a sua ação assim contundente, né, e por vezes até belicosa que ele atingiu, ele conseguiu o seu objetivo, que era aparecer, que era ganhar notoriedade. Agora, ele perdeu boa parte disso ao apresentar aquele laudo falso, que afinal de contas comprometeu toda a imagem dele. Eu acho que se ele fica nessa situação sem apresentar uma situação dessa, e olha, e aí que para mim é um erro primário, né? É um erro que ele cometeu e que poderia ser perfeitamente evitado. Não sei se foi teimosia dele, se foi proposital, se foi mal orientado, coisa que eu não acredito, porque tu tem que entender o básico. Tu não consegue hoje enganar alguém com fraude, né? Hoje nós temos mecanismos para resolver crimes complexos, né? E esse é um crime simples. E aí tu vê a possibilidade de São Paulo estar nas mãos do Boulos, né? Abriu-se precedente. Que é uma das maiores metrópoles aqui do Brasil, comandada por uma pessoa que tem esses ideais como o Boulos, que eu não vejo isso com bons olhos, Sadinho. E outra coisa também, Thalita, tanto ele como o candidato a prefeito do atual governo lá, o Nunes, de São Paulo, o Nunes tem um viés direitista, mas não é declaradamente direitista. Ele fica ali meio tangenciando o centro, pendendo mais para a direita, né? Esse é o Nunes, prefeito de São Paulo, que concorreu e ficou o tempo todo assim, porque ele tem o apoio do Bolsonaro. Ele deveria ter o apoio do Marçal também, pelo que a gente percebe, porque o Marçal é extremamente direitista. Só que brigaram por beleza, por essa situação toda aí, e que agora... Eu acho, sinceramente, que o povo de São Paulo não vai votar no Boulos, não vai dar a prefeitura para o Boulos. Eu acho que eles vão votar no candidato do Tarcísio, que é o Nunes. É bem provável que ocorra isso, mas que se está correndo um risco, está, na minha opinião, pelo menos. E aí tu vê, né, o posicionamento da Tabata, que acabou, né, batendo muito, né, no Boulos, e foi lá e anunciou, então, o apoio a ele. Isso na política, para mim, é a mesma coisa que aconteceu com o Ciro Gomes, que bateu o tempo inteiro e foi lá e... Essa também está tentando ganhar notoriedade, e ganhou notoriedade, da mesma forma que o Marçal fez. Ela teve a tática dela, foi essa a maneira que ela usou para o modus operandi, né, que se diz no crime do Brasil, na lei criminal do Brasil.
dela foi então bater, e ela é uma menina bonita, né? Poderia se dizer até prodígio, só que tem um viés esquerdista que é de puro interesse, né? De puro aparecimento na mídia. E agora ela complementou essa situação aí para aparecer, né? Manifestando-se a favor da candidatura do Boulos, que eu acho que se ela ficasse quieta, se ela parasse por aí, como o Boulos também tivesse parado, não apresentado aquele laudo, ela ficando quieta, a gente sabe que ela é o Marçal, o laudo Marçal. Marçal, perdão. A gente sabe que essa Tabata, então, ela é de esquerda, mas fica quieta, né? Preserva o que ela conquistou, que foi notoriedade, principalmente. Não, ainda ela acrescentou isso aí que pode, de alguma forma, principalmente se o Nunes ganhar, ela ficar numa situação complicada para efeitos do interesse dela. Eu acho que ela não acrescenta nada no contexto, sinceramente, nacional. Agora, para ela, para os interesses dela, talvez ela tenha comprometido. Aí, só pegando aqui uma lista dos partidos, né? Dos 10 partidos que teve mais representatividade no executivo. Aqui da direita, PSD, teve maior número de prefeitos eleitos. PP, PL, Republicanos, também teve grande representatividade nessa eleição. Da centro-esquerda aqui o PSB, mas ao centro-direita, União Brasil e MDB. E de esquerda mesmo, o PT, que foram aí que teve maior representatividade. Mas o PSDB, que é o partido do governador Eduardo Leite, não teve o seu candidato no segundo turno, vai ser PT e PL em Pelotas, por exemplo. E aí são situações do cenário político. Mas chama bastante atenção aqui a quantidade de partidos de direita, né? O PSD, o PP, o PL, o Republicanos, que elegeram aqui a maior quantidade de prefeitos no território nacional, incluindo 5.516 municípios. Colocaria União Brasil e MDB como partidos de centro, né? Centro, né? Centro pendendo um pouquinho para a direita, mas muito pouco. Quase nada. PSB, centro-esquerda, né? PSB, centro-esquerda. E o PT e o PSDB é de centro-esquerda? Centro-esquerda. Com tendência para a esquerda. Com tendência para a esquerda. Tu vê, né? O Fernando Henrique era o candidato de oposição do Lula, né? A gente vê que a direita no Brasil começou a ter representatividade em urna de 2015, aí as coisas começaram a se definir, 16 né, para Felipe? cá só, né? Desde 89, quando começou aí os pleitos eleitorais, e de esquerda mesmo o PT, né? Que teve aí entre os 10 partidos com maior número de eleitos ao executivo. Então esse é o cenário que fica para 2026, ou seja, os municípios têm maior representatividade de partidos de direita para o próximo pleito presidencial. E o que chama atenção também, né, que na semana após as eleições municipais, a gente teve o retorno do X, né, que é o antigo Twitter. A liberação pelo Alexandre de Moraes da plataforma, que tem um viés extremamente crítico e também que traz muitos comentários e posicionamentos. Acho que o Pablo Marçal perdeu muita... E rede social também, né? As redes também dele foram suspensas, Felipe. Então isso tem um impacto muito grande, né, com relação a esse resultado ali em São Paulo. Mas se a gente avaliar o comportamento do eleitor, né, acredito que vai ter mais votos brancos e esse eleitor do Pablo Marçal vai votar no Nunes pela rejeição do Boulos por ser o candidato da esquerda. Acho difícil, viu? Por que a gente fala muito em São Paulo? Porque São Paulo é o centro econômico do Brasil, né? Então ali tem uma representatividade muito grande para todo o país. Acredito que vai ter reeleição lá na capital paulista. E assim, prosseguimos com o Jornalismo em Pauta, trazendo pautas mais próximas da gente aqui. Também, claro, o Grupo Séries de Comunicação teve entrevistas essa semana com o juiz Tomás Hartmann, também com o Daniel Lima, chefe do cartório. E, Sadi, você entrevistou eles, fazendo uma avaliação aí do período eleitoral aqui da nossa região, aqui da 117ª Zona Eleitoral. Começando, Felipe, com as urnas novas. Nós tivemos nessa eleição aqui na comarca de Nome Toque
urnas de última geração e que facilitaram bastante o processo. Não tivemos nenhuma intercorrência de problemas com urnas em toda a ação de atuação da 117ª zona com o nosso cartório eleitoral aqui de Dinamitoque. Isso é um bom sinal, mostrando que essa tecnologia, então, nesse aspecto, ela funciona. Eu sinceramente, eu sempre falei dessas urnas, a gente acompanha aqui, esteve acompanhando essas urnas, o funcionamento dela, e até ali, até aquele ponto ali da digitação e da impressão do resultado, eu não vi nada assim de anormal, legalmente falando, né? Visualmente observando, eu não vi nada. Agora, a única questão que eu não tenho conhecimento e que aí, na minha opinião, pode ser gerado uma dúvida é com relação à transferência desses dados, que aí é outro departamento, que aí realmente foge qualquer tipo de análise, por exemplo, de um leigo que nem eu, que vai lá olhar a urna e ver o seu funcionamento e ver que ela está andando bem, que o processo é claro, é cristalino, mas a partir daquele ponto ali em que você transfere os votos dessa urna para outro ponto aí, mas eu também não estou condenando, só estou retratando. Se tiver alguma coisa para acontecer, talvez seja desse ponto para adiante, né? Porque ali me parece que está tudo certo, está tudo bem. Bom, e aqui em Dinamitoque, no contexto geral, então, nós tivemos uma eleição tranquila, em tempo recorde de sua avaliação, e os profissionais aí do nosso cartório eleitoral realizando um trabalho de muito bom gosto. Com relação à questão disciplinar do comportamento do eleitor e também dos candidatos, também o juiz eleitoral, o Daniel Lima, fizeram referência de compra de votos, de tentativa, de boca de urna e tudo mais, mas que teve a atuação precisa e rápida das autoridades, principalmente da Brigada Unitária do Juiz da comarca de Dinamitoque, impedindo então que essa situação se alongasse por mais tempo. E toda essa situação foi contornada e controlada. Na região ainda, lá em Vista Alegre, Colorado, tivemos um episódio um pouco mais grave, com tiros, mas que não redundou em maior gravidade, mas chama a atenção pela contundência, né? Você dar tiro e ameaçar alguém com arma em uma eleição, isso é algo grave e que com certeza também, né, felizmente ninguém se feriu, ou pelo menos não se feriu gravemente. O juiz haverá de tomar todas as medidas para que esse tipo de situação não se repita e esses que protagonizaram esse episódio haverão de ser punidos. É quase o extremo, né, Sadi? Para usar a arma, né? É o fim da picada, né? Enfim, mas são situações que aconteceram. Aqui no Metoque nós também tivemos todo o processo eleitoral e esse foi um resumo então que o Sadi trouxe para a gente com relação a toda essa cobertura também que o grupo que o grupo Ceres fez nas eleições municipais de 2024. Essa semana também teve o Lanche Feliz, Thalita. Acordou cedo para fritar a batata frita. Essa função não ficou para mim, é bem setorizado, viu, Felipe? Mas claro que teve gente que ficou responsável pela chapa, por fritar realmente os hambúrgueres, teve gente que ficou responsável por fritar a batata frita. O meu setor foi deixar organizadinho toda a parte da embalagem do hambúrguer. Então esse foi o meu setor. Fiz essa função várias horas seguidas, mas eu comentava isso inclusive na quinta-feira durante a programação do Café com o Samir, que por mais que a gente na sexta-feira acorda às 3 da manhã para poder estar às 4 ali no Evangélico e realizar esse trabalho que vai até às 3, 4 horas da tarde, a gente não fica cansado no fim do dia, porque é tão gratificante tu poder acompanhar a felicidade das crianças que às vezes nunca tiveram a possibilidade de experimentar um hambúrguer, um McLanche, receber esse presentão. Não tem cansaço que seja
sentido, viu, Felipe? Então, realmente foi mais um ano de muito sucesso na realização desse projeto tão especial e é muito bom fazer parte. Com certeza, ano que vem, por mais que seja de madrugada, estarei mais uma vez junto com o pessoal realizando essa produção e essa entrega do Lanche Feliz. Foram 3 mil lanches? Para mais, né, Felipe? Já temos a contagem e foram todos entregues, né? Alguns talvez mais quentes, outros um pouco mais frios, mas se você colocar no micro-ondas e esquentar, ele fica sensacional, é realmente muito saboroso. Imagina, Felipe, uma criança receber o hambúrguer, a batata frita, o iogurte, o refri ou suco, né? Imagina receber isso, não tem explicação, né? A felicidade das crianças realmente esperam ansiosos o momento da chegada do Lanche Feliz, porque já sabem que naquele dia vai ter o Lanche Feliz, né? Não é que nem a primeira edição. Agora as crianças já têm a expectativa do dia 12, do dia 11 desse mês de outubro. Essa semana, né? Semana sempre Exatamente. recheada, né, Thalia? Muito, muito legal ver também. Dia 12 de outubro, que é dia das crianças, também de Nossa Senhora Aparecida. A padroeira do Brasil. Também uma data importante, religiosa, uma data católica, né? Aqui dentro da cultura religiosa brasileira. E data também que marca a inauguração do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né? Que é o símbolo do Brasil. Queira ou não, o Cristo Redentor, né, Felipe? É o símbolo do Brasil no mundo. Então, está no Rio de Janeiro, mas é um símbolo que retrata bem o que é o povo brasileiro. E a sua fé, principalmente. Muito bem, no final de semana também teremos, já que estão falando de organização, que temos o passeio ciclístico do Rotary, se o tempo permitir, né? E a tendência é que permita, né? Mas essa informação a gente não tem ainda, né? A princípio está confirmada a realização do passeio ciclístico do Rotary Club. Muito bem. Jéssica, já começou os jogos decisivos do campeonato municipal, teve jogo ontem do Urso Preto, Grenal só no outro sábado. Meio que um descanso para o Grenal, né, Felipe? Isso. Um descanso para o Grenal, mas ontem a gente teve jogo decisivo também do Russo Preto, as oitavas de final do campeonato municipal aqui de Nametoque de futsal. Então, tudo em andamento por enquanto. Você que está nos assistindo pelo YouTube pode assistir os gols da partida, né? Os lances, enfim, toda a cobertura esportiva do Grupo Séries também na página do YouTube. Falou em Rotary, estava a governadora, né? Estava a governadora do Rotary. Essa semana a governadora do distrito 4660, que é de Tapejara, a governadora, esteve visitando aqui esse clube de serviço em Nametoque, foi ciceronada pelo presidente Luiz Rê aqui em nosso município e pôde ver um pouco, Felipe, das ações sociais que esse Rotary Clube, entre eles essa ação do passeio ciclístico. Outras doações de cadeiras de roda, muletas, andadores para o lar do idoso e também um macaco hidráulico para levantar as pessoas que estão acamadas e que têm dificuldade de locomoção. Então, 2 desses equipamentos foram doados também para o lar do idoso, que vai facilitar bastante a vida dos enfermeiros, a vida dos colaboradores do lar do idoso aqui em Nametoque. Essa semana também tivemos o 29º encontro das mulheres e da Cotrijal. Jéssica e a Thalita participaram do Sexo Nada Frágil? A Fabiana participou, mas por conta do dia 15, né? Que é o dia da produtora, da produtora rural, né? Então foi por a participação de ontem da Fabiana Venzon, ela que é produtora rural do município de Passo Fundo. Mas ela esteve presente no encontro em que a Jéssica também não estava presente, né? Teve a participação do Sadi pela parte da manhã e a tua participação, Felipe, na parte da tarde com a colega Hanna. Ah, legal. Então a gente também fez a cobertura desse evento importante que aconteceu aí aqui em Nametoque, lá no Parque da Expo Direto. Foram 2.000 mulheres, Felipe, que estiveram aqui em Nametoque, de todos os 53 municípios da Cotrijal, de toda a área de abrangência da cooperativa, e que, mais uma vez, evidenciou a força da mulher no agronegócio e na cooperativa. Isso foi muito bom, sacramentou, mais uma vez, essas questões que envolvem a sucessão familiar através das mulheres. Nesses últimos anos e através também da criação do Comitê de Mulheres pela Cotrijal,
viabilizou muito a situação, porque há uma informação, e a Coprel propalou essa informação há um tempo atrás, de que os homens morrem mais nas propriedades rurais do que as mulheres. E geralmente as propriedades ficam para as mulheres gerenciarem quando há o falecimento do cônjuge. E essa ação que a Cotrigial realiza com o encontro de mulheres, que como você falou, está na 29ª edição, como também a criação do Comitê de Mulheres, fez com que elas se interessassem mais pelo negócio, entendessem um pouco mais o negócio e seguissem na propriedade, fazendo com que a propriedade não tenha prejuízo de continuidade, Felipe, com o possível falecimento do cônjuge. Eu estou dizendo isso e não estou aqui dizendo que isso é uma tragédia, é uma constatação. Isso é um fato que a Coprel registrou, porque eles têm lá o chamado Fundo Pecúlio. E o Stefanello falou que esse Fundo Pecúlio paga muito mais para falecimento de homens do que mulheres. Por isso que eu estou fazendo essa referência e destacando a importância, então, da sucessão familiar na propriedade, com as mulheres se inteirando do negócio. Muito bem, chegamos na reta final do Jornalismo em Pauta desta manhã de domingo. Sadi, muito obrigado pela sua participação, pelo seu retorno. Felicidades. Beleza, Felipe. Depois de 3 meses estamos de volta, então, aqui no Grupo Séries, o que muito me honra, o que muito me agrada e que me deixa bastante feliz. Vida longa, Grupo Séries. Obrigado pela sintonia de todos. Bom final de semana, bom domingo e até domingo que vem. Já cantar uma no retorno? Não, na próxima. Na próxima. Preparando para a próxima. Jéssica Gomes, obrigado pela participação. Valeu, Felipe, Sadi, Tali, aos ouvintes, todo mundo que nos acompanhou também ao vivo no nosso canal no YouTube. Um grande domingo a todos e até mais. Felipe, para fechar, então, vou trazer um documentário. Não sei se era esse, mas eu acho que ele é similar ao que tu ia trazer. É Gritos Antes do Silêncio? Não, é outro. Vou até procurar. Não é esse nome? Deixa eu ver. Bom, o que eu vou trazer como dica é para realmente trazer um pouco dos horrores que foram vivenciados pelas vítimas dos ataques do Hamas, que se iniciaram no dia 7 de outubro do ano passado, em que o grupo terrorista acabou invadindo o território israelense e promoveu um banho de sangue que perdura até os dias de hoje. Então, esse documentário, para quem não tem estômago, não consigo ler, não é aconselhável a assistir, porque realmente tem cenas fortes, mas é um documentário que vale a pena você tirar um tempinho para acompanhar, entender um pouco dessa situação entre Hamas e também o que aconteceu. From the River to the Sea. É um filme do Brasil Paralelo, né, Felipe? É esse aí que conta, então, essa história. Esse é um filme e tem o documentário também que traz todas as vítimas, a trajetória desse confronto, dessa guerra que dura desde o dia 7 de outubro do ano passado até o dia de hoje. Já fechou um ano, né, Felipe, com relação a esse confronto vivenciado e com muitas mortes no meio do caminho, muita destruição, e vale a reflexão para esse domingo. Ademais, um excelente fim de semana para todo mundo e, se tudo permitir, no domingo que vem estou de volta em mais uma edição do Jornalismo em Pauta. Obrigado, Thalita, Jéssica, Sadi, Odair, na parte técnica, muito obrigado pela sua audiência, com a presença aqui do Jornalismo em Pauta, da Estara Evolução Constante. A gente retorna no próximo domingo, aquele tchau tradicional, aqueles que nos assistem na página do YouTube. Muito obrigado a todos, tchau, tchau.